Olá pessoal, eu sou Simone Lavorato e estou com vocês aqui na 14ª semana da Rede Pedagógica para falarmos um pouquinho sobre liderança, né? E como a gente vai falar sobre liderança, é muito importante a gente entender o que é liderar, né? E acompanhem comigo aí, olha, liderar é desempenhar comportamento que consiga motivar, influenciar, inspirar e comandar pessoas a fim de atingir determinados objetivos. Então, como vocês podem perceber, né, liderar aí é um comportamento. Então, ser líder é um repertório comportamental. E comportamento a gente pode aprender, e isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente fica assim, mas eu aprendo a ser um líder? Sim, você aprende a ser um líder, porque liderar é um comportamento, e comportamento ele pode ser aprendido. Mas para a gente aprender isso, a gente tem que, algumas habilidades aí precisam ser exercidas para que a gente possa desempenhar novas competências. Quando a gente fala de competência, né, a gente tem aquela questão muito arraigada na gente, que o que é competência? É conhecimento, habilidade e atitudes. A gente tem autores mais modernos aí que já ampliaram esse conceito de chá, mas esse conceitozinho de chá ainda é o mais utilizado. Então, eu tenho conhecimento sobre liderança, eu consigo fazer a liderança, né? Eu sei fazer e eu quero, que é a atitude. Então, é o conhecimento, a habilidade, a atitude que vão fazer um bom líder. E, de repente, aquela pessoa que acha que, não, eu não consigo ser líder, eu não consigo influenciar as pessoas, eu não consigo trazer as pessoas para o pensamento que eu tenho e seguir junto no mesmo caminho, ela pode desenvolver isso, tá? Mas, lembrando mais uma vez, competência a gente somente aprende, só adquire, por meio da aprendizagem. Então, a gente pode sim aprender a ser um líder, né? E aí a gente tem aqui algumas competências, né, de um líder no contexto escolar. Então, já que a gente vai falar de contexto escolar, o que eu preciso para liderar aí no contexto escolar? Acompanhem comigo aqui essa listinha. Profissionalismo. Eu preciso saber delegar, eu preciso ter contato com os alunos e com os responsáveis por esses alunos, eu preciso ter conhecimento didático-pedagógico, eu preciso entender de projetos educacionais, eu preciso saber fazer gestão financeira, eu preciso fazer gestão de pessoas, gestão tecnológica, eu preciso zelar pelo ambiente físico, né, da escola, eu preciso gerir o cotidiano escolar, eu preciso respeitar as diferenças, eu preciso ter uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo e eu preciso de empatia. Essa é uma lista que ela não é uma lista, né, que tem tudo aqui, não. Ela é uma lista exemplificativa, não é uma taxativa. Então, além disso aqui, tem várias outras competências também que um líder precisa e que ele vai desenvolvendo aos poucos. Mas essas aqui são aquelas essenciais. Eu quero aprender a ser um líder, então o que eu vou desenvolver? Essas aí são as principais que nós precisamos, tá? Lembrando que a gente está falando do líder dentro do contexto escolar, né? Porque aquela questão das competências pedagógicas, de repente, num outro ambiente, um outro gestor não precisa disso, um outro líder não precisa disso, mas dentro do ambiente escolar são essas as competências que a gente precisa desenvolver, tá? O gestor, enquanto líder da instituição de ensino, o trabalho dele ali caracteriza pelas ações desempenhadas nesse papel. E quais seriam esse papel? Ser participativo, superar os desafios encontrados no ambiente escolar, unir os envolvidos no processo educacional, prezar pela educação de qualidade e assumir uma postura democrática. Quando a gente fala de democrática, né, é entender que um líder sozinho, ele não vai fazer nada. Ele precisa, sim, mobilizar as outras pessoas. Falei para vocês, né, que liderar é influenciar outras pessoas. Então, não existe líder sem liderado? Não existe líder sem liderado, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. E a gestão, né, escolar democrática, ela se faz a partir da participação, transparência e autonomia. Então, por isso que a gente precisa dos conselhos de pais, né, dos conselhos de professores, dos grupos de alunos, dos centros acadêmicos, ou seja, de todos os movimentos que fazem parte dentro do contexto escolar. A gente precisa, né, estar envolvido e trabalhando junto com essas pessoas que fazem parte desse movimento. Aí sim a gente consegue abarcar aquilo que eu falei lá de competência de visão sistêmica, né? Então a visão sistêmica também é isso, é o entender o todo, eu não ficar presa só a um quadradinho, só uma caixinha, né? Isso é muito importante.
O papel, gente, do gestor escolar na educação, dos líderes escolares, ele é tão importante, ele é tão importante para o desempenho acadêmico dos alunos, que nós temos aí até uma pesquisa que foi montada e elaborada e foi divulgada em 2016 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, e que ela fala sobre a importância de escolas que têm bons líderes, os alunos têm um aprendizado maior. Então foi feito todo um trabalho de pesquisa em cima disso, e o que eu estou dizendo para vocês não é um achômetro, é uma questão que tem dados científicos que comprovam realmente que o desempenho acadêmico dos alunos em escolas com bons líderes, ele é acima do que aqueles alunos que têm líderes medianos ou líderes não tão bons dentro do contexto escolar. Então, olha a importância, né? Um bom líder, ele vai influenciar até na qualidade de ensino desses alunos, né? E esse documento aí, que eu disse para vocês, né, divulgado em 2016 pela OCDE, ele destaca aí a importância de aperfeiçoar os processos de formação, preparação, avaliação e seleção dos diretores e gestores escolares, tá? E além disso, o relatório mostra, né, a necessidade de lideranças e ambientes colaborativos para que a aprendizagem seja favorecida. Hoje, quem faz, por exemplo, uma licenciatura, né, não só pedagogia, mas letras, matemática, biologia, enfim, quando você faz uma licenciatura, você não é preparado para ser um líder, você não é preparado para ser um gestor. Você é preparado para ser um professor. Quando chega no contexto escolar, muitas vezes esse professor ele tem que assumir um papel de liderança, né? Só que ele não foi preparado para isso, ele não foi desenvolvido para isso. Então é um assunto tão importante e que agora que está começando a ser discutido sobre isso. Então eu acredito, né, que com isso vindo à tona, né, jogando luz sobre isso, que a gente vai ter uma mudança aí nos currículos escolares para que esses cursos possam ter, sim, disciplinas para que possam aprender a liderar, aprender a fazer gestão escolar, tá? O que a gente tem hoje são algumas pós, então algumas pós focadas para isso, e que são muito bons e valem a pena, mas eu acredito que é um trabalho tão importante, e como os resultados das pesquisas científicas mostram que isso afeta na qualidade do aprendizado do aluno, que ele deveria ser puxado já para a graduação, e na própria graduação já ter algumas disciplinas aí do contexto administrativo para que fortaleça esse processo. Então, o professor que sai recém-formado, ele já tem pelo menos uma base para ser um líder escolar, para fazer um papel de gestão, né? Mas isso é um sonho e eu acho que torço para que logo ele aconteça, né? E quando a gente fala um pouquinho de liderança, eu quero trazer para vocês aqui alguns tipos de liderança, porque existem vários, né? Se a gente for olhar a questão da liderança também no contexto empresarial, a gente vai achar outros vários também, tá? Eu trouxe alguns aqui para vocês que eu acho importante a gente entender. Acompanhem comigo aí, olha só. A gente tem a liderança transformacional, que é aquela que os líderes, né, engajam, inspiram, motivam seus colaboradores a inovar, a contribuir para que a organização seja bem sucedida perante seus objetivos. Ou seja, por que ela chama transformacional? Porque ele promove realmente uma transformação na vida dessas pessoas, né? Quando a gente tem também a liderança compartilhada, ela não se trata, né, de dividir as responsabilidades só com os líderes. Então, a ideia é desenvolver colaboradores em todos os níveis para que todos possam contribuir com essa ideia e fomentar as mudanças, tá? Um professor em sala de aula, ele pode ter uma liderança compartilhada? Sim, ele pode ter o representante de sala, ele pode ter a ajuda de outros alunos ali para exercer essa liderança dentro da sala de aula com o objetivo de atingirem os objetivos, né? Então, essa né, compartilhada, a gente vê muito dentro das escolas, né? Quando o diretor, ele compartilha uma parte com o coordenador escolar, com o supervisor, ele também está tendo ali, né, essa questão do compartilhamento para atingir o mesmo objetivo, tá? Coliderança seria a próxima, né? Então, o que é coliderança? É quando duas ou mais pessoas estão encarregadas de uma equipe ou grupo. Elas compartilham a propriedade das metas da equipe, mas dividem as funções e as responsabilidades, tá?
É muito comum a gente encontrar coliderança, por exemplo, num projeto educacional. Às vezes a gente tem um projeto educacional grande e nós temos ali 2, 3, 4 professores responsáveis por esse projeto. Aí sim, é uma coliderança. Eu tenho vários líderes, né, buscando aí o mesmo objetivo, tá? Dando continuidade, a gente tem um outro tipo de liderança aí, que é a liderança educativa. Quando a gente fala de liderança educativa, né, o foco da liderança educativa é levar isso um passo mais longe, tornando a escola uma organização que aprende, tá? Por meio da gestão escolar. Então, o líder, ele nessa modalidade, ele deve desenvolver a capacidade de orientar a aprendizagem e o desenvolvimento profissional da sua equipe, tá? Quando a gente fala de liderança educativa, me vem muito à mente a questão das reuniões pedagógicas, né? Então, a gente tem aí semanalmente, né, a maior parte das escolas é semanalmente, a reunião pedagógica. Dentro dessa reunião pedagógica, para que serve essa reunião pedagógica? É para promover o aprendizado dos professores que estão ali participando, não só dos professores, mas de todos os membros que estão participando dessa reunião pedagógica. Eu fico triste porque às vezes essa reunião pedagógica ela passa a ser apenas um momento de trocar recados. Sabe aquele momento de trocar recados? Isso não precisa. Você pode mandar pelo WhatsApp do grupo, você pode mandar por e-mail, você não precisa reunir a equipe. Então, esse momento ele deve ser dedicado aí para a formação da equipe. Por quê? Porque quando os membros dessa equipe aprendem, a organização recebe esse aprendizado, a organização cresce, a organização aprende. Então, é muito importante identificar momentos onde pode ser exercida aí uma liderança educativa dentro do contexto escolar, tá? Outra liderança que nós temos aí dentro do contexto escolar é a liderança integradora, tá? Que seria o quê? Seria o líder influenciando, né, mais por seus exemplos e atos, né, do que pela sua coerência, lógico, pela sua transparência, credibilidade, do que pela autoridade formal. Então, liderança integradora é aquela questão, não sei se vocês já ouviram um ditado também que fala bem o seguinte, que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. É mais ou menos isso, né? É o quê? É aquele líder que ele não precisa ter um cargo, ele não precisa ser o diretor da escola, mas ele acaba influenciando por ser uma pessoa coerente, transparente, por ser uma pessoa centrada. Então, esse caso aí é a liderança integradora. E nós temos muitas lideranças integradoras hoje dentro do contexto escolar e que, né, o líder, digamos assim, que é o gestor, deveria olhar com mais carinho para isso, porque isso pode ajudar muito ele no processo de gestão, né? Eu diria que esse líder aqui integrador é aquele líder carismático, é aquele líder que ele não precisa de um papel para falar eu sou o líder, né? Ele fala e as pessoas realmente vão atrás, ele influencia. Então, a gente tem que olhar com muito carinho aí para esses líderes que nós temos aí exercendo liderança integradora dentro das nossas escolas. E depois nós temos a liderança transacional, que também é conhecida como gerencial, tá? É um estilo de comando baseado em recompensas e punições para que o executivo, no caso, né, que aí os membros aí da escola, os subordinados, eles acabem fazendo alguma coisa, tá? Então, essa transacional, por quê? Lembra realmente, transacional, transação. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. Infelizmente, é um tipo de liderança que não deveria existir mais, mas nós sabemos que ainda existe, sim, esse tipo de liderança dentro das nossas escolas. Cada vez menos, porque as coisas vão evoluindo, vão avançando, e com isso a gente tem expectativas, né, de que vá mudando, mas a gente ainda tem muita gente aí fazendo esse jogo de transação para conseguir alguns resultados, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui dos principais tipos de liderança escolar, continuando falando, né, agora sobre a gestão escolar democrática e participativa. Eu falei delas agora há pouco para vocês, e agora a gente vai entender um pouquinho mais o que seria isso. Então, nesse tipo de gestão, prevalece o caráter democrático na tomada de decisão, ou seja, não é uma pessoa que vai tomar a decisão, é a coletividade que vai tomar essa decisão. Tá? Apesar de que mesmo na gestão democrática, algumas decisões elas podem
podem ser centralizadas aí na figura do diretor. Tem algumas decisões que o diretor vai tomar, é lógico, com base, né, nos conselhos, ou com base no que ele já sabe que deveria ser feito para melhorar na questão escolar, mas que ele vai tomar essa decisão. Só que a gestão democrática, ela deve estar o tempo todo ouvindo a comunidade escolar, ouvindo, né, as pessoas que fazem parte desse entorno, tá? E nós temos a outra também, que é a gestão burocrática e administração centralizada. O que seria essa gestão, né? E que a gente vê muito hoje em escolas privadas, normalmente escolas, né, religiosas, essas escolas mais rígidas, a gente encontra muito ainda a questão da gestão burocrática e administração centralizada. O que seria isso? Né? É bem diferente da gestão democrática. Nessa gestão burocrática aí tem a figura do diretor da escola, que ele é o único tomador de decisão, o diretor disse, é acatado, né? Então é centralizado nele, porque ele não consegue fazer também a descentralização das atividades. E por último, nós temos a outra que é ao contrário, que é a gestão burocrática com a administração descentralizada, né? Que é mais parecida com né, com a questão da centralizada, mas nesse caso aqui, o diretor, ele também delega algumas atividades, tá? E aí, para entender um pouquinho, né, o papel desse líder, né, a gente já está falando de líder e está falando de gestor, né? O líder, né, é fundamental que para qualquer instituição, ele vai gerenciar esse processo, ele vai mobilizar, e na escola não seria diferente. Então, o líder, ele dá um norte, ele traça os direcionadores e ele está presente em todas as etapas do processo, tá? Eu convido vocês a analisar essa imagem aqui comigo. Olha só, diferença aí, né, o chefe e o líder. O chefe, ele tá ali sentadinho, né, e ele fala, vai, ele aponta para onde ele quer que vá, e aí os colaboradores vão no sentido que ele está apontando. Já o líder, ele fala, vamos, tá vendo que ele desceu lá, ele é o primeirinho a puxar, né? Ele está junto, ele está ajudando a puxar. Então, assim, a gente vive numa sociedade hoje que ainda temos muitos chefes, né? Mas o ideal é o quê? Que a gente tenha líderes. E esses líderes, eles estão juntos, olha, ele está apontando, ele está dando o norte, ele está dando as diretrizes, só que ele está junto, ele está no mesmo barco, né? Se o barco afundar, ele afunda junto, né? Então, é essa a questão da diferença entre o líder e o chefe. E aí eu trago uma reflexão para você que está ouvindo isso e que você né, um gestor dentro da sua instituição. Que tipo você está sendo? Você está sendo um gestor-chefe ou está sendo um gestor líder, né? Sempre é tempo para a gente mudar se a gente está do lado errado aí da situação, tá? E aí, a gente deve também ter essa questão muito forte, né? Que o líder, ele deve ter a capacidade de alinhar todos os membros. Então, o líder, ele não pode ser aquele que exclui, né? Você está fora por isso, você está fora por aqui e por outro motivo, eu quero trabalhar com fulano, ciclano, beltrano. Não, o líder, ele é agregador. Ele tem que ter uma visão sistêmica para quê? Para identificar os talentos que ele tem na equipe. Eu tenho uma equipe, essa equipe ela não vai ser homogênea. Né? Cada um é de um jeito, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas competências mais desenvolvidas. E o líder, ele tem que fazer o quê? Ele tem que observar isso e descobrir em qual local ele pode alocar melhor os recursos que ele tem. Então, se eu tenho um professor que, de repente, ele tem um grande conhecimento em determinada área, opa, vamos aproveitar isso. Como que a gente pode colocar esse professor para exercer o que ele é bom, né? Então, essa também é uma questão muito importante do líder. O líder, ele não pode ser excludente, ele tem que ser includente, ele tem que incluir a todos e ele tem que ter uma observação muito grande para saber alocar as pessoas nos melhores lugares, né? Eu costumo dizer que pode ser um excelente profissional. Se ele estiver no lugar errado, ele não vai render, ele vai estar triste, ele não vai trazer resultado, ele vai ser um problema, não a solução. Então, coloque ele no local certo, que você vai ver o resultado maravilhoso que ele vai conseguir trazer para você, né? Então, só reforçando, né? Um bom líder precisa saber comandar, ouvir, orientar, engajar, reconhecer, valorizar, incentivar e agir alinhado à missão, visão e valores da escola, sem descuidar da satisfação de todos os membros da comunidade escolar. Por que a gente volta a falar de novo da satisfação?
Porque gente infeliz não contribui. Gente infeliz sofre e faz os outros sofrerem. Então a gente tem que estar sim preocupado com a satisfação ou insatisfação das pessoas, né? Não basta dizer, não, fulano está insatisfeito, o problema é dele. Não, a gente tem que dar um jeito de trabalhar isso para quê? Para que ele fique satisfeito, que ele colabore com o ambiente escolar, que ele traga resultados, que ele seja feliz, né? Então, é esse o papel de um bom líder, tá? Outra questão que eu quero trazer com vocês aqui, rapidamente, é o seguinte, então, quem são os líderes no contexto escolar? Já que a gente falou que líder não necessariamente, né, é o gestor. Então, a gente tem dentro aí das salas de aula, a gente tem aquele aluno que ele lidera, ele consegue influenciar os outros, ele consegue auxiliar o professor, então tem esse líder. A gente tem o líder que é o representante de sala, que foi escolhido pelos outros alunos para poder representá-los. A gente tem o professor, que é uma liderança. Saindo um pouquinho da sala, indo para a escola, a gente tem, às vezes, até aquele porteiro, que ele exerce uma questão de liderança com as crianças que estão ali chegando, adolescentes, chegando, saindo, entrando, e ele está ali comandando aquilo tudo. A gente tem a questão da merenda, né? Tem lá o pessoal da merenda comandando. A gente tem a questão das outras pessoas que estão, né, que faz ali um contraturno, o pessoal que fica, né, com as atividades específicas para crianças, né, o AEE. Então, assim, que faz aí um contraturno, ou mesmo, né, durante o turno, mas que faz um trabalho diferenciado. A gente tem monitores que podem ser líderes. Então, a gente tem várias pessoas dentro do contexto escolar, até aquela mãe que está todo dia na escola e acaba influenciando as outras mães. A gente tem várias lideranças dentro da escola. O que a gente precisa saber é alinhar com essas lideranças para que elas contribuam com o desenvolvimento da escola, tá? E aí, eu deixo aqui para vocês o seguinte, né? Todo líder precisa de ferramentas gerenciais para fazer uma boa gestão. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas gerenciais. Eu aguardo vocês.